Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Eu tô fazendo essa live rapidamente. Eu vou fazer ela bem rápido, mas como eu tô meio, sei lá, meio para baixo, então eu vou fazer ela rapidinho, só pra poder. Eu sei lá, ficou tão bonito o negócio que eu fiz lá. Aí eu fiquei com vontade de fazer essa live para manter um pouco, digamos, aí a frequência dos vídeos que eu estava fazendo sobre o quê? O tema é a Terceira Guerra Mundial é espiritual. Então, qual seria os diálogos que nós anarquistas teríamos com essa filosofia nova de que existe uma guerra espiritual e o que significaria para nós anarquistas uma guerra espiritual? Então, para mim, essa guerra se refere-se a o quê? Refere-se à questão. Peraí. Pronto. Refere-se à questão. É, essa terceira guerra espiritual refere-se às questões morais e ética. Então, o que é a moral, o que é a ética e principalmente a inteligência emocional? Eu gosto de falar que a Emma Goldman, ela iniciou, na verdade, a ciência da inteligência emocional quando ela fala de amor livre. Então, seria mais ou menos nessa caminhada que eu estou tentando propor aqui pra gente o quê? Ah, o que você está falando é a verdade absoluta? Não, aqui eu estou incentivando as pessoas a questionarem esses temas, né? Inspirando, fomentando. Então, cada um vai tirando as suas conclusões. Para levantar essas discussões, eu vou trazer as minhas perspectivas, claro, a minha vida. E aí, se vocês acharem legal a minha perspectiva sobre o assunto, espiritualidade anarquista, fiquem à vontade em compartilhar isso ou fazer disso algo bom para a sua vida. Mas também tem a questão de que não, de repente você pensa algo diferente sobre o tema. O importante é que o tema está sendo falado. E aí a gente tem uma playlist desses temas e eu também falando sobre isso consigo articular melhor depois os pensamentos e quem sabe até eu mesma praticar na minha vida. Ou vocês acham que eu sou um exemplo? Quem dera. Eu finjo que sou para ver se acontece alguma coisa diferente. Tô brincando, eu sou uma grande maga, alquimista. Vamos lá então. E aí o tema que a gente vai tratar hoje é o papel da natureza na espiritualidade anarquista, ou a natureza anarquista espiritual. Enfim, a gente vai brincando com as palavras, né? A natureza anarquista, não, a natureza espiritual anarquista. Então, o que é a natureza? A natureza são as árvores, as sementes, nós somos a natureza, é tudo aquilo que é bio, né? Então é muito interessante que até agora a gente não viu nada que fosse de fato assim, biologicamente vida em outros planetas. O vida é complexa. A gente até vê algumas coisas, algumas bactérias e tudo mais, mas vida mesmo a gente vê aqui no planeta Terra, né? Então, essa biodiversidade é a própria natureza. Então, tem muitas coisas que são artificiais que a gente vai dizer que aquilo é antinatural. Por quê? Porque o ser humano mudou tanto em laboratório, como plástico, né? Então outros elementos, que acabam até sendo um pouco danoso para a vida da Terra, de alguma maneira, por modificar muito as questões e também afetarem diretamente a nossa vida.
Quem trabalha muito isso é o ecoanarquismo, trabalhado e filosofado e também colocado em prática, que é o mais incrível, né? Por muitas coletivos anarquistas que vêm fazendo grandes projetos na comunidade até hoje através do ecoanarquismo, ecossistema ali, por exemplo, nas comunidades, coletivos anarquistas pegarem terrenos baldios, limpar, aí fazer de lá virar uma horta, aí tem todos os desafios que são muitos, né, com relação, por exemplo, a comunidade não saber respeitar. Então, também a prefeitura impedir, falando que aquilo foi que é um tipo de invasão. Então, mesmo que o terreno esteja 20 anos parado, daí não pode usufruir para fazer alguma horta comunitária, porque, né, o governo não permite se não tem a supervisão dele, e se seja de interesse dele. Então a gente tem aí dificuldades de poder utilizar os espaços públicos, porque além do trabalho gratuito e voluntário que o pessoal faz, né, para poder levantar aí a possibilidade de hortas comunitárias, ainda tem toda esses desafios que são bastante intensos, porque não dá para ficar 24 horas às vezes cuidando do terreno e tudo mais. Então a gente vê que o sistema ele não quer nutrir a comunidade de fato, né? O sistema quer lucrar em cima do povo, e aí então várias iniciativas que dariam muito certo, várias pessoas que querem trabalhar e não estão podendo trabalhar na área que desejam, porque não dá dinheiro para o sistema, mas daria qualidade de vida para o povo, e essas pessoas até acabam às vezes sendo chamadas, né, de pessoas que não querem trabalhar, mas é que na verdade elas não estão conseguindo trabalhar naquilo que o coração delas estão querendo, né, tá desejando. Então, por isso que a natureza, ela consegue trazer para nós uma dimensão muito grande sobre anarquismo e também a espiritualidade. A espiritualidade na natureza é essas questões que a gente viu, por exemplo, como que os nossos ancestrais, os povos da floresta, lidavam com a natureza. Nós vamos ter pensamentos anarquistas hoje, que é, por exemplo, acreditar, né, acredito que é os anarquistas primitivistas que pensam, por exemplo, que se a gente for fazer uma sociedade anarquista de fato, então não vai ter o aspecto da tecnologia, vai voltar para uma situação mais coletiva, assim, mais natureza, uma coisa mais, como eu posso dizer, uma coisa mais natureza, uma coisa mais sem plástico, né? E as pessoas cada vez mais voltadas à questão dessa, né, gente, de fazer as coisas tudo lá, assim, sabe, natureba, às vezes até sem roupa e tal, no meio do mato e tudo mais. Agora, eu sou mais da vertente, assim, que acredito que vai haver uma união entre a tecnologia, né? Porque a tecnologia facilita os serviços que a gente pode ter e tudo mais, mas que também vai haver essa valorização da natureza, com certeza. Então, se nós estamos vendo o sistema ser destruído, o ecossistema nosso, da forma qual protege a vida humana, não é culpa nossa em si, é culpa do capitalismo, porque se a gente está lutando para um sistema diferente, né, e que deu certo, porque o Bookchin lá em Rojava aplicou junto com Abdul Kalam, né, o ecoanarquismo lá, o socialismo libertário, e a gente vê que está dando muito certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e falar que não é culpa nossa que o sistema capitalista tá no jeito que tá e tudo mais por causa, enfim, que eles vão falar, né, sei lá qual vai ser a desculpa. Mas a questão
O sistema patriarcal capitalista está destruindo o sistema social. Então, não é que o ser humano é vírus na Terra. Nós não somos vírus. E, por sinal, nem os vírus deveriam ser, né? Tudo bem que os vírus nem são seres vivos, né? Então, nós não somos vírus. Nós somos seres humanos. E o que isso se refere à natureza? Quando a gente começa a buscar uma espiritualidade na natureza, o que acontece? A natureza, ela tem sua forma de falar com o ser humano, de forma empírica, por assim dizer. Qual maneira? Veja, a gente tem muitas frutas, verduras, legumes. Se a gente plantar chuchu, dá em todo quanto é canto, não é assim? Jaca, principalmente quem está no Brasil, tem que ter essa noção mais fácil até do que quem está em outros países, porque tem países que só tem 3 frutas por ano, por exemplo. Tem países que tem tem pouca variedade de comida. E aqui no Brasil a gente tem uma grande quantidade, uma versatilidade de produtos que a natureza oferece gratuitamente e que dá de jeito fácil. Por exemplo, várias folhagens que dá para comer, vegetais, sucos diferenciados. Então, grãos, tem bastante grãos, tem grãos frios, tem grãos quentes, né? Então, a natureza do Brasil, ela é muito rica. E quando a gente vê a água, né, a água doce, mesmo que a gente maltrate a água da natureza, ainda assim é muita água, é abundante. Então parece que existe uma forma que a natureza dá de manter o ser humano vivo. Né? Então, o jeito que a natureza fala com a gente, por mais que a gente ache agressivo toda a vida, como ela é, né? Nascer, viver e morrer e tal, mas a natureza em si, ela é muito próspera para nós. Então, de certa maneira, quando a gente vê e a gente fala que nós somos vírus ou que a gente não maltrata a natureza de um jeito violento, sabe? Ou que a natureza não nos quer, que a natureza está expelindo a gente da terra, ou querendo dizer assim que a gente está aqui simplesmente sugando a natureza, é como se a gente estivesse falando mal dos nossos próprios irmãos da comunidade. E a questão é o novo diálogo. Não estou falando nem que é mentira, tá? Eu estou falando que a gente precisa ter um novo diálogo, uma nova forma de falar com as pessoas. Então, na verdade, na minha opinião, nós não somos vírus na Terra, né? Nós somos seres humanos e nós podemos até contribuir com a vida na Terra. Até mesmo quando a gente descobrir a nossa interação com os animais, que hoje a gente acha que eles são lá e nós cá e teria formas ao qual a gente socializar com eles sem tirar eles da natureza. Enfim, sei lá. Por exemplo, né? A pioneira, na minha opinião, dessa questão do eco-anarquismo é a Louise Michel. Né? No filme da Louise Michel, a gente vê um momento em que ela fica cuidando das árvores. Ela diz que as árvores também ficam doentes. Aí ela tenta fazer um esquema para ver o que fez aquela árvore ficar doente, uma árvore milenar. Né? Ela gostava de passear na floresta e tal. Então, é a primeira vez que a gente, se eu não me engano, né, ou talvez seja uma das primeiras pessoas a que se preocupa com a doença das plantas da natureza e essa ligação, essa conexão que ela tinha com o aspecto mãe mesmo, cuidado, né? A natureza, você vê que ela tem esse formato de mãe natureza, né? Então, a mãe terra, a gente tem, por exemplo, Gaia. Gaia é o próprio planeta Terra, mas em a sua performance, seu arquétipo de mãe, né? O seu arquétipo de deusa, deusa mãe, deusa provedora. Então, o símbolo da Gaia é uma mulher, né? Uma mulher, e aí ela está grávida da terra, e ela é toda a terra,
Então a Gaia é a própria natureza. Então quando a gente fala, mas a natureza é cruel, mas também tem o lado da natureza que é extremamente abundante e prospera. E a gente não tem que fazer muito para que ela nos dê de volta. Por mais que pareça que ela está sempre escassa. No sistema capitalista, a cultura é ensinar que a gente está sempre na escassez. E ele se justifica, né? Então, por exemplo, a água pode acabar a qualquer momento. Então, nós estamos aqui regulando porque é uma verdade, a água vai acabar. Né? Então, assim, mas será que se a gente não tomasse conta da água, fizesse uma nova gestão dessa água, talvez a gente conseguisse sobreviver isso, né? Melhorar ou enfim. O que a gente vê não é que parece que tem uma necessidade de uma privatização da água. E aí quando privatiza é que a gente começa realmente a ver a miséria nos lugares. Quando as empresas vêm, né, e aí, por exemplo, as empresas de carne que vendem absurdos de tonelada de carne, metade delas, né, 60% acaba na viagem. E quando chega no prato chega, sei lá, nos mercados, metade daquela que conseguiu sobreviver e chegou nos mercados vai e estraga porque não teve consumidor, não teve pessoas que conseguiram comprar a tempo antes de estragar. Aí tem que fazer promoções para vender rápido, para tentar vender, né, no tempo, sem que o dono seja prejudicado muito. E aí as que conseguem chegar até o prato das pessoas, ainda assim uma parcela é jogada fora porque o consumidor não conseguiu ou guardar na geladeira do jeito certo, conservar, ou não comeu tudo no prato e acabou jogando fora. Então, quer dizer, a gente tem um caminhar ali do processo do capitalismo com relação à distribuição de alimentos. Por exemplo, assim, o que os anarquistas falam, né? Primeiro você pega a empresa, aí você fabrica comida ali e tal, fabrica o objeto, o produto naquela fábrica e distribui o produto para as pessoas, né, da comunidade usufruir. E aí aquilo que sobrar é o que vai ser comercializado. Né, isso dentro, pensando ainda assim no sistema capitalista. Da adaptação, eu estou pegando isso daquele documentário Vivi lá Utopia Anarquista, sabe? Aquele maravilhoso documentário, né? Se eu não me engano, era assim que eles fizeram de estratégia. Então, por quê? A questão aqui é, primeiro, pensar nos trabalhadores, nas pessoas da comunidade, para depois pensar em distribuir aquilo que, né, que vai sobrando. Então, no caso, vender, porque eles estavam ainda no sistema capitalista tentando se defender, né, e tal. Mas se a gente pensasse mundialmente, seria talvez isso, né, distribuir o que sobrasse para as outras pessoas e assim as fábricas iriam cuidando da necessidade do povo e não da necessidade de vender para um lucrar por cima e aí, enfim, né? Então, essa é a diferença é que tá acabando a bateria, peraí. Pronto. Então, o que acontece? Aí então tem esse esquema diferenciado, né? Que aí primeiro vai ser para a população, para depois vai expandindo. E aí vai se organizando dessa maneira mais ou menos e tal. Mas a gente tem vários tipos de processos. A gente tem também, por exemplo, tô pensando aqui, né? Então, é isso. Então, o que acontece? Quando a fábrica ela faz um produto alimentício e aí ela quer enviar para as grandes cidades primeiro, porque é onde vende mais rápido, nessa caminhada se perde muito produto, né? E as pessoas que são das regiões mais aldeias, assim, camponesas, elas sofrem muito, porque daí elas ficam sem alimento. A gente tem aquele documentário, se eu não me engano... Ai, gente, eu não sei se eu vou lembrar, mas eu acho que se eu tô errada, tá? Eu tô só falando aqui as coisas que eu lembro.
é o Ilha das Flores, se eu não me engano, muito famoso, né? Aí eu acho que foi nele que tem um momento que mostra, né, o redor e como que é violento os esquemas de fazenda. Então os proprietários, se eu não me engano, ai, essa cena é tão pesada de falar, né? Mas enfim, eu não vou falar, mas que tem essa questão, né, de que as pessoas dos camponeses, aldeias, sofrem muito com a miséria da fome, vendo os produtos sendo feitos, que poderiam alimentar eles, e muitos desses sendo jogados fora, que poderia estar alimentando famílias e famílias. Então, o que nós entendemos é que todo o mecanismo do capitalismo patriarcal é para gerir a miséria. E para fazer com que isso seja funcional, precisa-se de uma cultura. E essa cultura é a cultura do chip, do artificial, né? E aí vem os pulos do gato, porque, por exemplo, a medicina precisa do artificial, né? A farmácia e tudo mais, mas tem coisas que ultrapassam aquilo que a gente diria que já é a qualidade humana, né? Aquilo que seria a qualidade de vida realmente humana. O ser humano, por exemplo, é um ser coletivo, ele não é um ser individualizado. Então, um jogo de videogame que você entra e aí você pode estar e jogar e brincar, deveria ser só um entretenimento, não uma vida. Tem pessoas que perdem quase mais de 24 horas da sua própria vida, dos seus entretenimento e tudo que poderia fazer dentro de metaversos, né? Isso já está se tornando uma realidade muito comum. Isso já vinha acontecendo nos videogames e tudo mais. Então, o que leva uma pessoa a achar que a vida... Ah, mas lá ela é o trabalho dela. Então, o trabalho dela é tão escravador que a pessoa não vive mais, né? Ela só vive ali dentro daquele metaverso. Tudo bem, cada um vive a vida que vive. Mas nós, anarquistas, que temos essa busca pela espiritualidade da natureza... vai dizer que a necessidade maior do ser humano é voltar à raiz coletiva que a natureza nos fornece. Então, viver de uma forma cada vez menos, como eu posso dizer, cada vez menos artificial, cada vez mais construindo histórias com a sua comunidade, querendo fazer parte dos diálogos, né, dos conflitos nos seus limites, querendo, na verdade, o que todos nós queremos é ser reconhecido no nosso trabalho, como a gente faz, o que a gente deseja. E no capitalismo o trabalho se torna ao contrário, se torna pesado, difícil, competitivo. O trabalho não deveria ser competitivo. Se a gente vai ver o pessoal das aldeias, como é que eles fazem para poder, por exemplo, os camponeses, quando eles cortam os milhos, aí para descascar o milho tem uma música, aí para bater o vinho, né, com os pés, pensando na Europa lá, né, viajando aqui, bate o vinho com os pés, e aí faz o vinho acontecer, e aí faz uma festa de amassar o vinho e dança. Sempre os processos de se alimentar ou de fazer a fábrica. O pessoal fala que quando os anarquistas da Espanha iam para as fábricas fazer as coisas, eles iam cantando, dançando, às vezes ficavam até a madrugada trabalhando porque era tão divertido, então rendia tanto o trabalho, diferente de agora, não tinha que bater carteira, ninguém era obrigado a trabalhar, as pessoas iam porque não queria ficar dentro de casa, ficar sem fazer nada. É melhor, sei lá, você ia conversar, você ficava passando o dia com seus amigos, você se sentia útil, você também sabia que se você não trabalhar e não fazer acontecer, a comunidade pode sofrer com novas invasões hierárquicas. Então, o que acontecia? O pessoal sentia prazer de trabalhar, porque era um momento de socialização. Hoje não, hoje você vai trabalhar e tudo virou uma grande competição individualista. Né? Quem sabe mais, quem sabe menos, quem vai escutar quem é que tem o respeito suficiente para ser considerado alguém a ser escutado. Isso que é o capitalismo atual, né? Quem erra menos, então um erro é uma coisa proibida no capitalismo, sendo que na verdade deveria ser só busca da harmonia, consenso, né? E aí então conseguiria a gente fazer com que a natureza e o ser humano
humano entra em harmonia e um consiga, quando a gente vai percebendo que a natureza realmente ela está disposta a nos fazer vivos em felicidade a máxima ao tanto que um ser humano pode ser feliz, né? Porque ser feliz sendo ser humano vai ser complexo em qualquer sistema humano, seja anarquista, seja capitalista, seja socialista, enfim, né? Sempre vai ser difícil. Mas a questão é como que a gente consegue, pelo menos dentro da experiência que é ser humano, o máximo de qualidade de vida. Então, por exemplo, eu tenho essas mãos, e é as mãos que eu tenho. Às vezes eu queria ser maior, né? Ser mais forte, mas o quanto que essas mãos podem me fazer sentir prazer na vida, quando eu toco violão, quando eu escrevo, quando eu faço desenhos, pinturas, entende? Então, o quanto que eu, dentro da possibilidade que eu estou agora, do corpo que eu tenho, o quanto feliz eu consigo ser, o quanto feliz eu já conseguir ser, né? Quanto de sentimentos eu tenho. Isso tudo está dentro do autoconhecimento. E quando a gente está na natureza, é inevitável, todo mundo sente de forma empírica, e isso é bem coletivo. Por exemplo, a gente sente um prazer de estar na natureza, de estar ali feliz e tal, uma paz. Às vezes a pessoa pode até dizer, eu não conseguiria viver na natureza, mas eu sinto falta quando eu não vou estar, né? Preciso pelo menos uma vez no ano estar lá. Então a natureza, ela tem esse poder relaxante, calmante e muito além disso. Quando a gente consegue relaxar, é o momento em que a gente consegue se sentir pertencente de algo. Não é algo que você raciocina, é algo que você sente, né? É esses momentos de êxtase que pode ser uma ilusão, mas essa ilusão é algo que entusiasma a vida, né, e dá insights para nós. É isso que aconteceu com muitos filósofos. Eles começaram de um jeito bastante pessimistas, por assim dizer, e aí, conforme o tempo, eles foram se ascensionando e conseguindo compreender o poder das reflexões da natureza no conjunto dos aspectos da filosofia anarquista, né? Então, é isso que acontece com a Maria Lacerda de Moura. Esse conjunto de sentimentos que também vai falar no budismo, que é o próprio o ser iluminado, né? Quando o ser humano se ilumina, ele percebe que ele é o todo, o tudo, a natureza, ele é um ser animal, ele faz parte disso. Então nós mulheres, por exemplo, se meu cabelo estiver muito bagunçado, o que eu vou fazer? Eu vou ficar chateada. Por quê? Porque o cabelo tem que estar arrumado, né? Isso é o que? É uma tentativa de eu controlar o meu cabelo para que ele fique socialmente atrativo. Se ele estiver bagunçado, eu continuo sendo a mesma pessoa, a mesma cabeça, a mesma ideia, o mesmo jeito, mas as pessoas vão começar a ver diferente, talvez, né? As pessoas que estão despertas e acordadas, elas vão pensar assim, ela é um ser humano normal, né? Às vezes o cabelo tá meio bagunçado, às vezes até acha bonito, né? Acha que é um charme, fala assim, nossa, como ela é desprendida, que charmosa, que selvagem, né? Então a mulher selvagem é aquela mulher que não pode aparecer, daquele livro, Mulheres que Correm com os Lobos. A gente vê essa interpretação, né? Então foi lá que eu percebi. Se meu nariz, por exemplo, escorrer, né, é algo desagradável, claro que é, mas faz parte da natureza. Né? As crianças têm o nariz que escorre e elas entendem isso, que faz parte da natureza. Até os animaizinhos, os cachorros, os gatos, né, ficam resfriados e faz parte até às vezes quando não está resfriado. Graças a Deus que está descatarrando, porque isso faz parte da saúde humana, faz parte da dignidade humana, por sinal, né, da primeira escala de todas, né, a primeira parte da dignidade humana é a dignidade física, o qual o corpo consegue expelir os seus, né, pode comer, que vai acabar com a dor,
e também pode expelir naturalmente. Então a saúde tem que favorecer a dignidade do corpo humano. Se a gente tem um corpo que não está fazendo as suas secreções, né, que faz parte da lubrificação, por exemplo, agora, né, quando eu falo aqui, essa parte do corpo humano tem que ser protegida. Então, por isso que tem que ter saúde pública para garantir a dignidade do corpo e esse corpo possa vivenciar o máximo que ele puder da sua experiência com qualidade de vida, alegria, felicidade dentro da comunidade. A natureza, ela ajuda a gente a entender isso, né? Também ajuda... Oi, Bug, tudo bem? Eu tô falando rapidinho aqui, que eu fico meio sem graça, tô meio desanimada hoje, mas eu vim falar um pouquinho, rapidinho, 2 segundos. Já tô acabando já. É só esse tema, sabe? Natureza e espiritualidade anarquista. E aí eu tava adentrando a esse campo também das mulheres, né? Você chegou nessa parte que eu tava meio já caminhando para isso. Mas que é a natureza... essa questão, né, de, por exemplo, muitos pensadores como a Maria Lacerda de Moura começam com um estilo mais negativo sobre a vida, sabe, meio assim, né, pessimista, por assim dizer, e aí conforme vai caminhando os estudos, descobre essa natureza que na verdade quer cuidar de nós, essa natureza que nos acolhe. Então, a gente vê que a natureza, ela é muita prosperidade. A gente tem uma natureza que parece que quer realmente que a gente esteja vivo, por mais que pareça que não. Mas se a gente vê o número, por exemplo, de alimentos, como frutas, verduras, né, até mesmo a água, o quanto que a gente tem de água, mesmo a gente sendo tão negligentes com a natureza, e como que o ecoanarquismo pode conseguir ajudar a trazer de volta essa forma de viver de forma harmoniosa com a natureza. Então, vendo que já essas experiências ecoanarquistas funcionaram tão bem, então a gente sabe que o problema não é bem o ser humano, mas como a gente está gerindo as coisas através do capitalismo. E o capitalismo não é culpa nossa, porque até desde os ancestrais a gente está querendo mudar isso. Quem propaga o capitalismo são o povo que tem dinheiro, né? Os burgueses, essa galera aí que sai ganhando. O máximo que a gente pode fazer é, sei lá, ser um pobre de direita, mas de fato mesmo, quem está planejando o capitalismo tem armas e tudo mais, né? E essa questão da conexão com a natureza é uma questão de sagrada feminina, no aspecto que a natureza é um ser feminino. Então, é um ser feminino metaforicamente falando. As mulheres, quando elas começam a perceber que elas são natureza, elas acabam pegando mais amor pelo seu próprio corpo. Porque a gente vive numa sociedade que quer que a gente fique muito certas. Então, por exemplo, quando vem o livro que ficou muito famoso e deu muito certo, que é aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Eu acredito que é isso. O que acontece? Ela traz essa visão de que nós mulheres somos animais, que a gente tem o direito de ter isso de, por exemplo, se a gente estiver menstruada e aí a nossa calça suja. As pessoas vão falar, nossa, que vergonha, mas até mesmo as mulheres, todas elas, pode ser de direita ou de esquerda, a maior parte, né, eu vou chutar assim, 98% das mulheres que vê outra mulher com as calças sujas de sangue, por menstruação e tudo mais, vai querer ajudar, né, já a primeira coisa fala, olha, mas por quê? Porque sabe da vergonha que é socialmente, para nós mulheres, apresentarmos o quê? Que nós somos mulher. Que a gente menstrua, que às vezes vaza, ou que a gente sangra, que faz parte da natureza, né? Não estou falando que a gente deva andar assim, ou que... E também compreendo as meninas, né, feministas que fazem algumas manifestações com relação ao sangue também, acho super válido. Gosto também do sagrado feminino, quando fala, né, sobre o poder do sangue numa conexão, né? A conexão da mulher com o sangue é muito íntimo, né? Muito pessoal. Nós mulheres temos uma conexão com o sangue que é a vida inteira.
E a gente vê isso cada uma ao seu jeito, mas não tem como fugir que nós mulheres estamos com contato, né, com essa coisa. Então vem o sagrado feminino e traz uma coisa mais mística. As mulheres, muitas, têm nojo de si quando estão menstruadas, porque realmente, claro, a gente tem que ter o cuidado, a higiene e tudo mais, mas esse nojo às vezes acaba virando até ódio de nós mesmos por causa do nosso corpo. Então, muitas meninas acabam tendo, quando vai na escola e começa a menstruar, e aí acaba vazando, porque ela ainda não sabe como, né, como é, e às vezes menstrua muito, ela fica com ódio do próprio corpo quando chega em casa, porque os coleguinhas zoaram, porque todo mundo viu que ela estava menstruada, porque ela acabou sujando a cadeira, né, e geralmente a professora, com todo carinho, chega lá e fala, olha... É normal, acontece, tenta acalmar os outros alunos, né, para eles não ficarem muito agitados, mas enfim, a situação ali acaba acontecendo. E aí o que vai fazer, né? Quando as mulheres se unem, a gente vê as mulheres se unindo quando o corpo fala uma da outra, e essa união acontece. Por isso que a gente vê Rojava separada em YPJ, que é a secretaria, por assim dizer, né, a gestão que cuida das questões femininas, das mulheres, e o YPG, que é para as questões civis e populares. Então, por quê? Porque nós mulheres temos conexões que são só nossas, da nossa natureza, da nossa biologia. Entende? Então isso é muito sério, isso é muito importante. Quando nós mulheres começamos então a perceber isso, vem do amadurecimento, ou se assim, se a menina ela tiver num coletivo de mulheres na juventude, que vai acolher ela, falar que é normal, né, ela vai conseguir ter um mais empoderamento mais rápido sobre a sua situação mesmo. Então ela vai falar, não, normal, né, minha mãe falou que era normal, que é assim mesmo. A gente menstrua e às vezes vaza e é que a sociedade aceite, é assim, né, estão tentando aqui, o nosso corpo é lindo do jeito que é. Mas vai ter outras mulheres que podem estar num coletivo de mulheres mais rígidas, mais conservadoras, talvez não somente conservadoras no aspecto de pensamento conservador, mas assim, tipo, tem que estar certinha, sabe? Tem que estar toda bonitinha e acaba falando, ai, que nojo, não sei o que, não fica andando desse jeito, e acaba criticando a menina pela situação. E ela fica com vergonha por muito tempo disso, né, da situação, para conseguir depois se naturalizar, né, entender que o corpo dela é natural. E é muito importante isso, que as mulheres elas tenham a natureza, quanto mais ela vai percebendo o lado da natureza que existe no corpo dela, a importância do corpo dela reproduzir, né? Então também o ato sexual, a importância do ato sexual para a própria menina, né? Para a própria mulher no caso, né? Por favor, né? Para a própria mulher. Então, para ela se entregar, e é até mesmo isso, né? Então, as meninas, quando elas entram, elas começam a menstruar e começam a ter seios lá para os 13 anos, o que acontece? Ela começa a ser sexualizada. E aí ela já começa a ser cobrada questões sexuais, né, atitudes sexuais. E quando chega, e ela ao mesmo tempo em que ela está se descobrindo sexualmente, então ela fica bem difícil. Nós da década de 90 fomos muito bombardeados por questões de pornografia, e hoje também tá a mesma coisa, né, mas piorou. Mas a gente também já vem passando por isso, então coisas que nossos avós tinha, mas só em revista, coisa assim, né. William Reich fala disso, como isso é crescer e como isso é ser problemático. A gente acaba se dissociando de nós e dos nossos desejos. O que é meu desejo? O que é o desejo que eu tenho que fornecer ao próximo? Quem sou eu nisso tudo, né? E aí quando a gente chega na fase adulta, ou quando a gente tem mulheres feministas ao redor falando, olha, se previne, toma cuidado, não fica se relacionando com qualquer pessoa, né? Deixa o sexo pra lá por um tempo. Aí quando você ficar adulta, você vai conseguir compreender melhor seus desejos, os seus prazeres, vai se autoconhecendo, vai indo devagar, né?
nisso tudo e sempre lutando, a gente está lutando sempre para os contraceptivos, para que sempre a gente possa se proteger, mas sempre com cuidado também, né? Sempre devagar. Não é uma questão de ser puritanista, mas uma questão de proteção, porque nós somos preciosos no nosso corpo. O nosso corpo são pedras preciosas, a gente tem que saber cuidar de nós mesmos. Então, é uma questão, a natureza espiritual anarquista. Quando o anarquista vai para a natureza, ele vai ver que a natureza ela não é totalmente bonita, né? Então, nós temos caças e nós temos caçadores. Quando a gente vai estudar antropologia com metodologia científica, a gente vai ver, por exemplo, estudos de macacos, né? Isso é muito interessante. Então, por exemplo, os macacos, quando tem um coletivo de macacos que tem mais macho do que fêmea, o que acontece? Começa a ter hierarquias, começam a aparecer machos alfa, né? Se nós temos mais fêmeas do que machos nesse coletivo, começa a ficar anarquista, socialista libertário. Por quê? Porque daí os macacos não ficam brigando tanto pelas fêmeas. Ainda tem conflito, não estou falando que acaba, mas o que acontece? Diminui muito bruscamente a violência. Então, quando tem muito mais macaco, aí o que acontece? Começa a surgir os machos alfas, então os que mais bate, aqueles que são mais agressivos, começam a fazer gangues. Aí esses que tem as gangues, é verdade, gente, tem uns estudos aí que fala isso, né? Então, começa a ter o quê? Começa a criar história, tem até cultura, tem jeito deles agir, enfim. Tem até casos, por exemplo, de uma macaca se apaixonar por um outro macaco, só que o macho alfa não deixa ele ficar com ela. Toda vez que os dois vai se beijar, ele bate, ele manda os outros bater, ele pega a fêmea e faz maldade. Nunca deixa os dois ficar junto de propósito, né? Porque eles são conscientes, tem história também. Aí o que acontece? Eles fogem, eles pegam a madrugada, os dois vai e foge, sabe? Tem casos assim. Então, os conflitos da natureza, dos animais, eles ajudam a gente a entender também, né, principalmente os primatas, muitas das nossas questões. Então, é perceptível a diferença do comportamento dos machos, né, em seus níveis de testosterona, e a diferença do comportamento das fêmeas em seus níveis de questão de reprodução, e como que as mulheres, né, então nós mulheres, naturalmente, por causa do nosso corpo, a gente tem a maior parte de nós, né, não dá para falar por todas, mas a maior parte de nós temos o desejo de cuidar, temos o desejo de amar, temos o desejo de acolher as pessoas, né? Então, a gente quer demonstrar o nosso lado amoroso, terno, a maior parte de nós. Enquanto os homens precisam cuidar dessa parte visceral deles, da violência, da agressividade, da posse. E os homens que já estão despertos, eles sabem que existe isso entre eles mesmos, né? Do coletivo, nos amigos. A maior parte que desperta depois nem consegue ficar muito perto dos amigos porque não aguenta mais, né? Tipo assim, um menino que meio que já despertou e tal, está lá meio com os amigos dele, ele não aguenta as piadas, né? Tudo eles vão ficar falando que ele é chato, porque ele não aceita mais tanta violência contra a mulher nas piadas, no jeito de falar. Se pede um conselho para ele sempre vai falar coisas positivas sobre a menina, ou, né, coisas que pelo menos vai apartar a situação violenta, da agressividade, e isso acaba afastando então ele dos coletivos de homens mais violentos, né? Então a gente tem toda essa diferença. Ai, meu nariz tá coçando, né? Então a natureza espiritual anarquista, quando a gente vai para a natureza, tem uma espiritualidade ali, né? E essa natureza, o anarquismo não é o caos, né? O anarquismo é a ordem. Caos é o sistema capitalista, e a natureza, ela é caos ou ela é harmonia? Tudo isso que a gente está vendo. Então o ar tá certinho. Se o sol tivesse um pouquinho mais perto da Terra, a gente queimava, né? Se o ar tivesse, se as estrelas Marte tivessem um outro lado, a gravidade já mudaria tudo e a gente já estaria, sei lá. E aí todo dia o sol tá aí, a lua tá aí.
certo? E a gente está conseguindo se alimentar e por male o ser humano vive ainda. Então a gente vê que a natureza sempre também dá um jeito de proteger a gente, por mais que tenha as catástrofes, né? Eu digo assim, o ser humano enquanto todo, né? Não uma pessoa ali ou outra aqui, né? Ou países, mas como um todo a natureza sempre está protegendo a gente de alguma maneira. Então, isso que é a natureza espiritual anarquista. É essa questão de a gente estar vivenciando essas perspectivas. A antropologia, eu gosto muito da antropologia. Eu não sei se eu gosto da antropologia quando ela é muito individual. Eu prefiro mais ela quando ela liga essas perspectivas com a natureza e o ser humano. Por isso que eu trouxe esse tema também aqui, por causa que muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam, eu estudo antropológico e tudo mais. Mas, na verdade, se a gente pega e vê o conceito da natureza e o movimento dos primatas ou de outros, como o Carl Maria Benedict fez, né, quando ele fala sobre homossexuais. Quando a gente vê na natureza, o que a gente chama de homossexual na natureza? O que a gente poderia chamar? Por quê? Porque os animais, eles simplesmente fazem o que eles querem na hora que eles querem. E o que para nós, seres humanos, pode ser considerado moral e ético dentro disso, que também não vai interferir no que nós somos como seres animais, e o quanto que a gente quer estar longe do que é ser animal, né? E o quão longe nós estamos da natureza. O que seria o eco-anarquismo dentro de um pensamento da natureza, do natural, do espiritual, do proteger a natureza, né? Do proteger os animais dentro da natureza. Por isso que é importante a gente se alimentar. Por exemplo, um anarquista vai ter dificuldade de se alimentar na cidade grande, porque a gente está tentando não comer tanto açúcar, sal, né? Já provavelmente parou de comer carne, não come mais, ou se não parou de comer carne, diminuiu assim bruscamente, tipo come uma vez por semana e olhe lá, sabe? Ou só quando tá com muita vontade, porque realmente ficar sem carne no sistema capitalista é difícil pra caramba. Quem diz que é fácil, não sei não, viu? Eu sinto que é muito difícil. Além da tentação, né, para quem gosta, também tem a questão de que praticamente nossos alimentos é carne e ovo, né? Carne e queijo, né? Carne, queijo, carne, leite, carne não sei o que, tudo que tenha derivado de animais. Mas Ari, você acha que tem que parar de comer carne? A gente sabe que a gente tem cidades que se alimentam de carne, então se tirar a carne daquela cidade, a cidade vai ficar sem comida. E também acredito que não tem que ter carne nas escolas, porque a carne é o alimento que mais nutre as crianças e que tem mais proteína, e o governo não vai adaptar para um vegetarianismo que as crianças gostem de comer, entende? Então, para fazer um cardápio que não tenha carne para criança e que mantenha o número nutricional de proteína, essas coisas, teria que ter um grande trabalho e investimento do governo. Isso não vai acontecer. Então, o que acontece quando tira a carne das crianças do estado é que elas ficam sem comida. É só simplesmente isso, fica comendo arroz e batata, sabe? Porque o governo não faz o projeto. Então eu acredito sim, que eu não estou aqui dizendo que é. Mas se você é uma pessoa adulta, né, que pode trabalhar ou que pode conseguir formas de se alimentar por si mesmo, então o ideal é que, se você é um ecoanarquista, que você acredita no anarquismo, parar de comer carne, parar de comer derivados de leite, né, de animais aí do máximo que puder, pelo menos estar consciente das questões que está acontecendo sobre esse sistema alimentício de carne. E a gente sabe, porque é algo que é o que mais está trazendo, porque assim, além do consumo de carne, ele ser problemático no consumo, tem uma outra coisa também, que é assim,
Ele alimenta, claro, a carne alimenta muitas cidades, estados, mas ela também leva à miséria. Então, muitas vezes a gente vê pessoas falando que ao redor das empresas que fazem carne, as pessoas na verdade vivem na miséria em taxas muito absurdas de desnutrição, né? Vulnerabilidade alimentícia. Então, até que ponto também essas fábricas e empresas estão de fato alimentando a comunidade, estão de fato nutrindo. O que na verdade aconteceria é, se a gente tivesse no ecoanarquismo, né, no socialismo libertário voltado à ecologia, como em Rojava, as pessoas iam ver que elas menos necessidade de comer carne, então teria menos fábricas, né? Ou se as fábricas elas seriam muito pontuais e as pessoas tendo a possibilidade de escolher novos produtos, por quê? Porque daí as pessoas iam poder trabalhar dessa maneira mais, por exemplo, biólogos ou pessoas da agricultura familiar, pessoas da agricultura do MST, por exemplo, que já fazem trabalhos muito importantes na distribuição de alimento para a comunidade e tudo mais. Essas pessoas elas vão conseguindo o quê? Ajudar, né, a comunidade a ter mais alimentos e variedades de produtos e sem a necessidade direta da carne, que hoje é um produto vital aí para a manutenção da fome e da miséria que o capitalismo próprio gera, né? Então o capitalismo gera a miséria e aí nutre as coisas com a carne, mais aquela coisa. Então os nossos produtos do Brasil é enviado para outros países para comercialização mais cara, para enriquecer o dono daquela empresa e depois vai e envia o restante para nós, né? Pelo menos até agora foi assim que eu aprendi. E aí o que acontece? Os nossos produtos perdem valor para nós mesmos e ganham muito valor para o pessoal de fora. Também, às vezes até tendo que fazer várias viagens para fazer a venda e a comercialização e novamente perdendo produtos na viagem e tudo aquilo que a gente conversou. A natureza espiritual anarquista é isso, engloba tudo isso, engloba o ecoanarquismo, engloba a sagrada feminina, e a sagrada feminista seria uma mulher que luta pelo feminismo e para minha concepção ela é sagrada, porque ela é corajosa, né? Ela dá a vida por aquilo. Então é uma mulher ancestral, é uma mulher que protege o seu coletivo de mulheres. É a mulher que defende as suas mulheres. Ela não está só pensando nela, né? Ela está pensando em uma emancipação geral. Por isso, sagrada feminista, eu gosto de brincar que são as mulheres feministas que lutam uma pelas outras. Mas as mulheres também da emancipação também tá tudo bem, mesmo que elas, né, estejam em outras vertentes. O importante é salvarmos. Eu acho que eu falei tudo. Então, quando a gente se reconhece uns nos outros como corpos, sabe, esse é o meu corpo e esse meu corpo tem uma história e essa história é ancestral. Então, esse meu corpo feminino, né, construído dessa maneira, cada célula dessa traz uma mensagem ancestral. Dentro do seu DNA tem a informação. Então, no corpo masculino é a mesma coisa. E isso tudo faz parte da natureza. E é assim que é. Isso é bonito em si. Isso já é belo por si só. Encontrar a harmonia e o autoconhecimento dentro de si faz com que a gente possa progredir cada vez mais na qualidade de vida das nossas emoções. Para eu ser feliz, para eu sentir a felicidade, eu preciso ter serotonina, dopamina e ocitocina, né? E caminhando bem dentro do meu corpo. Para ter esses 3 produtos, eu preciso de sol, preciso de um bom alimento, sem veneno, eu preciso de uma boa água, né? Eu preciso, isso é universal, todo mundo precisa, isso é dignidade de vida, isso é se reconhecer no outro. Quando eu vou na natureza, eu me reconheço nos animais, depois eu me reconheço nas pessoas. Por quê? Porque o animal, mesmo mais selvagem, vai ter um momento dele que ele vai caçar e se alimentar, e depois o que ele vai fazer? Ele vai
vai se alimentar, depois ele vai dormir, depois ele vai acordar, depois ele vai querer um chameguinho ali, de uma gatinha, de um gatinho, vai querer um carinhozinho, ou vai querer brincar, né? Vai fazer umas travessuras, né? E depois ele vai querer beber uma água, e depois ele vai sentir fome de novo, e aí ele vai fazer o ciclo dele. Nós somos assim, nós somos os seres humanos, somos assim. É esse cotidiano, esse ciclo de se alimentar, de comer, de se divertir, de socializar, de voltar a caçar. Esse é o nosso sistema. Então, todos nós estamos nessa busca pela felicidade. E o que seria a felicidade para um ser humano? Ou até mesmo, até que limite nossa felicidade? Nós anarquistas, espirituais e tudo mais, vamos falar sobre taoísmo e a importância da humildade, de sermos felizes com pouco, porque a felicidade está dentro de nós, dentro de como a gente faz essas perspectivas. E é claro como a gente lida com as coisas. Então, se uma pessoa está se alimentando mal, o estômago dela vai sempre estar doendo, né? E aí, sempre que o estômago dela doer, isso pode ser um fator, uma possibilidade dela acreditar que é triste, acreditar que a vida não é boa. Isso são as filosofias. Eu mesma sou uma pessoa com uma personalidade melancólica. Pelo menos por enquanto é assim que eu tô, né? Vai saber se não é minha alimentação. Eu tô melhorando cada dia mais. Mas enfim, não me usem como exemplo novamente, por favor. Eu estou aqui falando as filosofias da vida, né? A vontade que a gente tem de ser mais niilista, né? Ser mais, como é que é? Tuísta, né? Intuísta. Esqueci o nome. Enfim. Ser mais simples na nossa visão. Então, se a minha felicidade é ter uma Lamborghini, aí talvez eu vou ficar triste por um grande período de tempo se eu não tiver dinheiro para comprar. Mas se eu reparar que a felicidade é estar com os amigos, minimalista, isso, minimalista. Obrigada, Bug. Que bom que você está assistindo. E qual que é aquela outra palavra? Hinduísta, qual que é? Que o pessoal fala muito, sabe? Entoicismo, sei lá. Enfim, aparece depois. Mas essa é a nossa busca, né? A busca por essa espiritualidade humilde que a natureza própria passa. Quando a gente vê as mulheres da aldeia que elas alimentam, né? A mulher indígena, ela engravida, ela tem o bebezinho, aí os seios dela começam a dar muito, muito leite, porque é muito próspero. Isso é que é incrível, você planta um chuchu, ele né, prospera. Você planta beck, gente, a plantinha cannabis é tão linda, não faça isso que é proibido por lei, né? Não vai se colocar em risco. Mas ela é tão próspera, tão bonita, ela é muito linda. Então, a natureza, ela é próspera, né? Estoicismo é isso, é a filosofia de sem... Seneca, escravo, e Marco Aurélio, imperador romano. Olha, entre um escravo e um imperador romano, veja só. O que eu sei só é que essa filosofia mais, né, desapegada do luxo, né, desapegada dos prazeres mais assim intensos, para algo mais suave, não sei, né? Seneca. Eu não sei falar, não sei. Então, é isso. Aí, eu deveria, antes de citar, né, saber melhor, né? Mas pegando essa coisa mais minimalista aí, uma coisa mais, uma vida, né, uma filosofia de vida mais humilde, mais taoísta, que preserva mais a felicidade do momento, das pessoas, que na verdade é aquilo que é a felicidade real, né? Então, a gente vê até que às vezes a pessoa ela é milionária, bilionária e acaba não conseguindo encontrar felicidade dentro disso. E não tô falando que eu tô romantizando a pobreza, porque a felicidade ela depende também, né, da escala de Maslow, que é a dignidade de vida. Então é muito difícil você ser feliz se você está com fome, né? Isso é um fato. É muito difícil você ser feliz quando você está em uma situação de dor física.
E é por isso que a medicina existe, o pessoal, e a gente tem que lutar pela dignidade de vida de todos, que seria essa questão da escala de Maslow, do jeito que eu falo. Eu não vou começar a falar aqui porque é muita coisa. Mas eu acho que eu já fiz algum vídeo falando. Se eu não fiz, eu ainda vou fazer. Sobre o que eu penso sobre a escala de Maslow. Sabe? Vocês já viram da necessidades da vida? Aí eu tenho uma outra visão que eu gosto de. Que é só complementando, continua do jeito que ele falou, mas de uma outra visão que eu gosto de complementar. Eu gosto de inventar ideia, eu acho que vocês já repararam, né? Eu acho que tá tudo errado e eu fico consertando, né? As ideias já tá bem, tudo bem, assim mesmo. Tá bom, então. Obrigada, Bug, por ter participado aí, ó. Selvagem, tá vendo? Obrigada por ter participado. E é isso aí. Eu não queria fazer uma live assim muito chamativa, não, porque esse horário e também eu não tô muito feliz. Eu tô meio, sabe, final de ano. Aí ficar meio sem graça. Sei lá. É isso, até mais. Obrigada por ter assistido e em breve eu vou fazer o próximo capítulo da jornada. Até mais. Tchau, tchau.